Falar sobre a Marcha para Jesus. Esse é um evento, né, do meio evangélico que movimenta milhares de pessoas e movimenta também muito a política. A gente sabe o quanto os políticos gostam de utilizar isso também, né, como um meio ali de se aproximar dos eleitores e também ali publicamente revelar sua fé, sua conexão com isso. Bom, e a gente aqui está sempre de olho nessas posições. A novidade aí, e na verdade nem é tão novidade, porque eu acho que os dois até são católicos, aí a Raquel pode contar pra gente. Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, e o prefeito Ricardo Nunes confirmaram, né, o Raquel, que eles vão à Marcha para Jesus. E qual é o objetivo disso, hein? Eu conversei com os dois hoje mais cedo, Fabiola. Conversei tanto com o prefeito Ricardo Nunes quanto com o governador Tarcísio de Freitas. E os dois me disseram que vão sim ao evento. Tanto Tarcísio quanto Ricardo Nunes são católicos fervorosos, assim, de frequentar a igreja, eles são bastante comprometidos com a religião. Nunes disse que não, ele não participou do evento no ano passado, ele tinha um evento da prefeitura na França, se não me engano, a promoção tenho até aqui anotado, mas uma promoção de atividades da prefeitura na França, ele não foi, mas esse ano ele vai, ele ainda não sabe se vai discursar, mas em outras ocasiões que ele já foi, não é a primeira vez que ele vai participar, ele sempre falou. O governador me disse que ainda não sabe se deve discursar, mas em outras ocasiões no evento ele também já falou bastante no evento. O prefeito me disse: olha, é um evento importante para a cidade de São Paulo, eu gosto do clima, eu gosto das músicas, eu me sinto à vontade. O governador também disse que se identifica muito, apesar de ser católico, se identifica muito com a fé, com o clima, com o ambiente. E do outro lado do espectro político, né, outros candidatos às vezes não tão afastados, mas, por exemplo, conversei com a campanha de Guilherme Boulos, Boulos não vai, conversei com a campanha de Tabata Amaral, Tabata não vai, conversei com Kim Kataguiri, Kim também não vai, apesar de ser mais ligado à direita. Então você vai ter mesmo ali Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes. Jair Bolsonaro não vai. Apesar de ter muita ligação com ali o público evangélico, ele não vai estar lá, ele vai estar num recorrido ali pelo interior de São Paulo, fazendo essa movimentação pelo Rio Grande do Sul, que ele está entrando, surfando, entrando também nessa onda, tentando arrecadar doações. O que chama atenção? Ricardo Nunes tem, segundo a última pesquisa Datafolha, 37% das intenções de voto entre o público evangélico. Já Guilherme Boulos tem 19%. É uma senhora diferença. Então, a gente vem percebendo isso desde a eleição de Lula e até antes, essa dissociação dos evangélicos com a esquerda. Você lembrar nos governos Lula, lá atrás, Lula um, Lula 2, o Lula tinha uma proximidade com esse público e com essas lideranças. Você tinha muitos pastores evangélicos que chegaram a apoiar Lula, esses partidos eram mais próximos do governo, participavam do governo, mas ali, principalmente no governo Dilma Rousseff, houve uma ruptura, eles se afastaram do PT, se afastaram da esquerda, e com o bolsonarismo encontraram uma confluência, não só de interesses, como também desses ideais conservadores, esse compartilhamento de pauta. E desde então você sempre escuta no Palácio do Planalto essa questão de, olha, nós precisamos encontrar um discurso para esse público, nós precisamos falar com esse público, mas não conseguem. O próprio Lula tem muita resistência dessa mistura de política e religião, afinal, e ele tem razão, o Estado é laico, mas na comunidade evangélica tem muita mistura sobre isso, né? A gente sabe que muitas vezes os líderes evangélicos, eles têm uma forte presença na política, a frente parlamentar evangélica é muito forte, e aí os líderes de direita, eles entram muito bem nessa seara. Então a gente vai assistir quinta-feira um evento com milhares de pessoas, onde só terá um
pré-candidato à Prefeitura de São Paulo lá, Ricardo Nunes. Ô Sakamoto, esse é um ponto interessante aí que a Raquel traz, né? Também, se Boulos fosse num evento como esse, ia ser ruim para ele. Mas ao Ia ser mesmo vaiado, tempo, ia Fabiola, ser certeza, vaiado. Que é isso, exatamente como o nome do certeza. Lula foi citado no ano passado e houve uma vaia naquele momento. Ao mesmo tempo, é preciso tentar fazer um aceno também aos evangélicos, ou não, Sakamoto? Como é que você analisa aí o trabalho dos outros pré-candidatos nesse sentido, e principalmente Guilherme Boulos, porque a própria Tabata, ela também tem uma coisa religiosa, ela nesse dia, inclusive, vai numa missa, também ali no bairro dela, na Vila Missionária, e tem essa proximidade porque ela é católica mesmo, e sempre foi, e isso fica sempre muito claro. Agora, Boulos, qual é a necessidade do Boulos e buscar este voto para que ele consiga mais chances à Prefeitura de São Paulo? Olha, Fabiola, eu tenho uma opinião a respeito disso, né, bem dura. Eu acho que, apesar de, é claro, né, desde os públicos católico, público evangélico, os públicos religiosos, cristãos de uma maneira geral, serem maioria no Brasil e serem um eleitoral modo muito importante, eu sempre defendi aqui, né, o básico que está presente no capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 22, né, versículos 15 a 22, falando, olha, é aquela história lá que todo mundo conhece, né? Do dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Separação igreja e Estado, sabe? Ou seja, mas são públicos importantes, são públicos importantes, mas uma das coisas uma das principais características do Estado moderno, e tem uma razão para isso, é você ter uma separação de religião e política. Não, os políticos podem participar de processos, podem ir em eventos, em eleições, para prestar contas, tudo isso mais. Agora, quando um grupo de políticos, não importa se de direita ou de esquerda, vai para a Marcha Jesus, para Jesus, que é um evento religioso importantíssimo, que tem que ser apoiado, que tem que ser protegido, deixando bem claro, tá? Tem que ser protegido, né? Você tem uma instrumentalização da religião para a necessidade pessoal dos envolvidos. Pura e simplesmente isso. Não é uma questão de fé. Alguém acha que é uma questão de fé pura e simples? Não, não é. É uma questão de você instrumentalizar. E é ruim quando um Estado, quando representantes públicos, né, do Poder Executivo, principalmente, porque o Legislativo é diferente. O Legislativo, as pessoas estão lá representando grupos, subgrupos, né? Agora, quando representantes do Poder Executivo, que devem, na verdade, mostrar-se protetores de todas as manifestações religiosas, inclusive das manifestações dos não religiosos, ou seja, que ele tem que pairar sobre tudo isso, vai num evento como esse. Isso vale para qualquer político do que tem cargo do Poder Executivo. Isso o pessoal vai lá colher voto. O pessoal vai lá colher voto, reza. E isso vale para a Marcha Jesus, isso vale para Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, na Basílica, isso vale para qualquer manifestação religiosa. Tá, de você ver lá, mas aí os políticos vão lá e tiram foto, sempre foi assim. Sempre foi assim, mas não deveria ser assim, né? E se a gente for discutir a fundo, né? A gente está numa discussão a respeito, por exemplo, de letalidade policial, né? Do impacto da letalidade policial. E aí o pessoal vai lá, vários políticos relacionados, inclusive, à segurança pública, tudo isso mais, reza, vai lá e depois esquece o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Né? Mas você está sendo simplista de maneira alguma. É claro que a polícia mata na atividade dela para proteger a si mesma ou proteger o cidadão. O problema é quando a polícia mata a torto e direito, né? Num processo de letalidade que faz corar os números já grandes do passado no Brasil. Então, existe uma certa hipocrisia nesse processo todo, mas infelizmente essa hipocrisia já foi institucionalizada. Ô, Saca, tem muita Fabiola, gente tô recebendo. comentando aqui. Oi, fala, Raquel. Não, estou recebendo informações aqui do pessoal da Tabata e eles estão me dizendo: olha, ela é católica praticante e por isso ela vai fazer os ritos de Corpus Christi, não esquecendo que quinta-feira é feriado de Corpus Sim, ela vai lá Christi, na igreja da Vila Missionária. com a família dela, na comunidade dela, como todo ano ela costuma fazer. Então, o que a Tabata está fazendo é o que o Léo está dizendo: você sendo autêntico com a sua fé.
Então, se você é católico praticante, mesmo sendo político, o que você está fazendo é ser autêntico com a sua fé e indo lá praticar a sua fé na sua comunidade, fazendo o rito de Corpus Christi. E assim, em teoria, eu não podia concordar mais com o Léo. Assim, o Estado é laico, você não tem que ter uma instrumentalização da religião, você tem que separar esse tipo de coisa. Não é pela fé que Tarcísio e Ricardo Nunes vão até a marcha para Jesus. Agora, na prática, o que fazer? Porque o eleitorado evangélico é cada vez maior no país, ele só cresce. É uma comunidade para o qual esses valores e esses costumes estão intrinsecamente misturados com a política. Eles votam de acordo com os valores e os costumes e muitas vezes, é a verdade, orientados por valores e pelos costumes e conforme os pastores estão pregando dentro da igreja. Então, como negar esta realidade e o que fazer? Tá falando Porque aí, ó, é a você marcha tem pro uma voto. esquerda, É. você tem uma esquerda negando essa realidade, não conseguindo falar com esse público, e aí a direita instrumentalizando, sim, o Léo tem razão, mas ganhando um espaço enorme, porque consegue conversar com esse público. E muitas vezes a esquerda, de uma forma até um pouco superior, vamos colocar assim, nega um pouco desses valores, né? Se coloca como se os valores que eles têm de família, de conservadorismo, de apego à religião, não fossem assim tão importantes e não conseguem conectar com isso daí. Então, assim, em teoria, tá perfeito, o Estado é laico, você tem que seguir ali as suas crenças, mas na prática, o que está acontecendo no cenário brasileiro é um crescimento imenso dessa massa de eleitores e uma captura deles pela direita. E aí, o que fazer? Como dialogar? Essa é O... uma pergunta para a qual as forças políticas que não Estão são fazendo. da direita ainda não têm resposta. E a gente está falando disso há tanto tempo, né? Quantas e quantas vezes a gente já trouxe aqui essa questão. Tem que se aproximar, como se aproximar. E é muito curioso, assim, a marcha para Jesus, que o pessoal está falando aqui, que é a marcha para o voto, e é um pouco nessa linha do que a Tabata falou, ela é católica, então ela vai realmente realizar, né, a religiosidade dela. E aí esses que são católicos e vão na marcha para Jesus vão em busca de votos, como você mesmo disse. Mas o que o pessoal está lembrando aqui, Sakamoto, e sempre muito próximo à marcha para Jesus, tem a parada LGBT. E aí, mais, né? E aí é muito maluco, porque aí a gente vê o pessoal da esquerda indo na parada. E aí isso é utilizado pelo pessoal da direita, que vai na marcha. Até uma questão aí, Sakamoto, você acha que, por exemplo, a parada, o Boulos deve ir, não sei se você tem informação a respeito disso ou não, e qual é a questão política da parada também, em meio a esse cenário tão conservador como a Raquel acabou de traçar? Fabiola, tem um ponto, na verdade, né? E isso está na Constituição, da questão do Estado laico. Por exemplo, se o Bolsonaro vai num evento ruralista, ele tem todo o direito de ir num evento ruralista. Se ele vai num evento, né, de conservadores, ele tem todo o direito de ir num evento de conservadores. Se ele vai no rodeio de Barretos, que é um dos maiores eventos, né, musicais da cultura sertaneja do Brasil, ele tem todo o direito de ir lá. Né? Da mesma forma, se uma pessoa da esquerda vai numa parada LGBT, também tem todo o direito de ir lá, independentemente de ser político ou não. A questão que está se colocando aqui, e eu acho que existe muita gente faz um falso comparação, por conta de acontecer no mesmo feriado prolongado, é uma comparação entre a questão da laicidade do Estado, a questão da religião, que é uma questão, é uma questão diferente, é uma questão que a Constituição deixa claro que nenhum governo, nenhum governante pode não só
embaraçar a liberdade de culto, mas também não pode subvencionar, não pode estabelecer, não pode, tipo, ter uma relação promíscua com os cultos, com a liberdade de culto, com as religiões. Isso não está se falando com relação à cultura sertaneja, não está se falando com relação à população LGBT, não está se falando com relação a questões musicais, culturais, outros tipos de manifestações, centenas de outros tipos de manifestações, nas quais, inclusive, tipo, São João. O São João, tipo, os políticos fazem uma romaria, né, para lá. Ah, mas o São João não é uma festa religiosa? Há muito tempo já deixou de ser. O São João no Nordeste, em Caruaru ou em Campina Grande, virou há muito tempo uma grande festa, né, pura e simplesmente. Então aí se discute a questão. O problema, na verdade, é as grandes manifestações religiosas, sejam católicas ou cristãs, seja 12 de outubro na Basílica, seja a Marcha para Jesus, que isso não cabe, na minha avaliação, a participação de governantes do Poder Executivo. É, e aí a gente sabe, né, que, por exemplo, o próprio prefeito, se não me engano, foi na parada do ano passado, ele não apareceu, e essa foi uma questão também, né? Porque a gente já tem até os dados da violência contra esse público e quanto isso é grave também, e a gente não vê aí políticas públicas nesse sentido e que também são cobradas. E tem gente aqui comentando, falando, essa história, esse é o final de semana que eu tenho vontade de sumir de São Paulo. Aí outros falando, olha, eu prefiro a marcha, eu prefiro a marcha, não, eu prefiro a parada. A Nathanael falando, a parada que é assim, é mais